Diretoria toma decisão após pedidos de Ramon Dias por reforços. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. De forma interna, o técnico Ramon Dias tratou de subir um pouco mais o tom em relação ao desempenho do Vasco nos últimos jogos. Ele reuniu todos os seus jogadores e falou um pouco mais em relação a uma bronca coletiva, enfatizando principalmente a necessidade de manter a concentração e compreender o peso da camisa na qual cada um está defendendo. O time vem sofrendo alguns apagões e permitindo uma queda de desempenho no momento atual da temporada, e isso tem preocupado bastante a situação. Tendo em vista isso, o treinador já exige uma ação imediata para que assim possa reverter a situação. Ao subir o tom e exigir um pouco mais de concentração, Ramon Dias também tem demonstrado sua preocupação em buscar algumas soluções para os problemas que são enfrentados pelo time do Vasco atualmente. A sua postura determinada reflete não apenas a dedicação ao time, mas também uma visão um pouco estratégica em relação ao desenvolvimento e fortalecimento de sua equipe desde o momento que chegou ainda em 2023. A bronca coletiva de Ramon Dias tem como objetivo principalmente despertar um pouco mais a relação e a importância de manter a concentração e determinação em campo, especialmente diante dos desafios que o Vasco já tem enfrentado, mesmo conseguindo sim se sobressair, mas o Cruz Maltino tem colocado muitas vezes em uma zona de perigo e assim permitindo com que os adversários possam crescer de uma forma que não é tão agradável. Claramente, Ramon Dias também utiliza toda a experiência que adquiriu nos anos como jogador e também na sua longa carreira como técnico para fazer com que possa utilizar dos ensinamentos para passar para todos os jogadores e assim fazer com que o Vasco não esteja abrindo mais espaço para esse tipo de comportamento nas últimas partidas. Desde pelo menos o segundo tempo contra o Água Santa pela Copa do Brasil, o Vasco tem colocado um desempenho bem abaixo do que se imaginava. E isso é também bastante preocupante. O torcedor tem visualizado uma diferença muito gritante em relação ao desempenho do Vasco nas partidas, em especial as últimas que foram disputadas. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Comente aqui abaixo qual sua opinião referente ao assunto. Referente também a esses apagões que o Vasco tem proporcionado ao torcedor ter que visualizar, uma única peça tem se destacado nesse momento. Tem sido justamente o goleiro Léo Jardim, atleta que tem conseguido um amplo destaque no Vasco e por isso inclusive foi premiado com uma convocação para a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior, em uma decisão estratégica, convocou o jogador após o corte de Ederson e faz com que o Vasco tenha agora Léo Jardim, o seu goleiro titular, presente nos amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha, que acontecerão nos dias 23 e 26 de março. É considerado atualmente um dos principais nomes do Vasco na temporada atual e não é de hoje, tendo em vista que em 2023 já havia sido um dos destaques. Léo Jardim foi escolhido para assim representar o Brasil em partidas importantes, mesmo se tratando de amistosos, na busca também por uma mudança nessa nova era da seleção brasileira. Sem dúvida alguma, também essa convocação é um reconhecimento ao desempenho e talento do goleiro do Vasco, bem como uma oportunidade que ele poderá também demonstrar seu valor no cenário de seleção brasileira, um cenário totalmente diferente. O atleta que se destaca por sua regularidade e principalmente o comprometimento com seus companheiros e com o Vasco neste momento atual. O que o torcedor vascaíno ficou mais preocupado seria a relação em possíveis desfalques de Léo Jardim na equipe. Apesar de ter sido convocado, ele não estará desfalcando o Vasco a princípio. As datas dos amistosos são relativamente distantes e o atleta terá assim o tempo hábil de se recuperar e assim conseguir se preparar para as partidas que terá pelo Vasco.
e isso garante que o Vasco não sofrerá com a ausência de seu jogador em momentos cruciais do campeonato. Você, torcedor vascaíno, o que achou dessa convocação do goleiro titular Léo Jardim para a seleção brasileira? Comente aqui abaixo. Mesmo com o técnico Ramon Dias já tendo solicitado alguns reforços em específico como um meio-campista após a partida contra o Nova Iguaçu, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, a SAF do Vasco tem mantido uma postura bem diferente em relação justamente a esse tema, tem sido abordado com uma forma um pouco mais calma neste presente momento. No entanto, a SAF está ciente de que o investimento para reforçar a equipe já conseguiu alcançar um nível interessante e, portanto, optou por estar aguardando com um pouco mais de calma essa janela de abril que permite com que as transferências nacionais possam acontecer caso o Vasco tenha interesse em algum jogador que participou dos estaduais. A prioridade da equipe da diretoria nesse momento é de manter o olhar voltado para o exterior e assim não leva a equipe a acreditar que encontrará soluções indiscutíveis no mercado nacional, e é por isso que a janela internacional, que se abrirá novamente no meio do ano, se torna um alvo bem mais coerente neste momento para o Vasco e para o grupo da 777 Partners, que buscará assim reforços adequados durante este período que se abrirá, no entanto, apenas no meio do ano. Ramon gostaria de reforços que chegassem com um pouco mais de qualidade já nesse momento, para que pudessem já serem inseridos em toda a equipe e também já passarem a entender um pouco mais de como o técnico trabalha e como tem colocado em prática as suas ideias no time do Vasco. Dessa forma, é bem perceptível visualizar que a SAF do Vasco tem adotado uma postura bem mais calma referente ao mercado neste momento, tendo em vista que a própria janela de transferências internacional esteve se fechando recentemente. O Vasco, enquanto esteve a oportunidade de estar nessa janela, não conseguiu encontrar reforços que pudessem solucionar os problemas. Agora, ao que tudo indica, deve esperar a segunda janela de transferências no meio do ano para que possa atacar. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.